Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 2, verso 17, título do capítulo Orações dos Semideuses. Eu vou ler o verso sozinho. Sabibrat Parusham Dhama Brajamano Yatharavi Durasadoti Durdharsho Bhutanam Sambhuvam. Então agora vamos direto para a tradução dada por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Enquanto carregava a forma da Suprema Personalidade de Deus no âmago de seu coração, Vasudeva ostentava a transcendentalmente iluminadora refulgência do Senhor. E assim tornou-se tão brilhante como o sol. Portanto, era muito difícil aproximar-se dele ou vê-lo através da percepção sensorial. Na verdade, ele era inacessível e imperceptível até mesmo a homens tão formidáveis como Kamsa. E não apenas a Kamsa, mas a todas as entidades vivas. Significado. A palavra Dhamma é significativa. Dhamma refere-se ao lugar onde a Suprema Personalidade de Deus reside. No começo do Srimad Bhagavatam 1.1.1, afirma-se que Dhamna Swena Sada Nirasta Kuhakam Satyam Param Vimohi. Na residência da Suprema Personalidade de Deus, a energia material não exerce influência alguma. Dhamna Swena Sada Nirasta Kuhakam. Todo lugar onde a Suprema Personalidade de Deus esteja presente, através de seu nome, forma, qualidades ou parafernália, imediatamente torna-se um Dhamma. Por exemplo, falamos Vrindavana Dhamma, Dwarka Dhamma e Mathura Dhamma, porque nesses lugares o nome, a fama, as qualidades e a parafernália da divindade suprema sempre estão presentes. De modo semelhante, se alguém recebe da Suprema Personalidade de Deus o poder para fazer algo, o âmago de seu coração torna-se um Dhamma. E assim, ele fica tão extraordinariamente poderoso que não apenas seus inimigos, mas também as pessoas em geral admiram-se de ver suas atividades. Como ele é inacessível, seus amigos simplesmente ficam atônitos, como se explica aqui, através das palavras Durasado Tidurdharsha. As palavras Paurusham Dhamma foram explicadas por vários acharyas. Sri Viraraghava Acharya diz que essas palavras referem-se à refulgência da Suprema Personalidade de Deus. Vijayadvaja diz que significam Vishnu Tejas. E Shukadeva usa-as na acepção de Bhagavat Swarupa. O Vaishnava Toshani afirma que essas palavras indicam a influência da refulgência do Senhor Supremo. E Vishwanatha Chakravarti Thakura diz que elas denotam o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Hare Krishna. Eu vou ler de novo o verso. Enquanto carregava a forma da Suprema Personalidade de Deus no âmago de seu coração, Vasudeva ostentava a transcendentalmente iluminadora refulgência do Senhor e assim tornou-se tão brilhante como o sol. Portanto, era muito difícil aproximar-se dele ou vê-lo através da percepção sensorial. Na verdade, ele era inacessível e imperceptível até mesmo a homens tão formidáveis como Kamsa, e não apenas a Kamsa, mas a todas as entidades vivas. Aqui temos um significado estruturado academicamente, de tal forma que qualquer
pessoa experiente em literatura, em filosofia ou em interpretação de texto pode saber que aqui Prabhupada está seguindo uma conduta para demonstrar no seu significado exatamente o tema que está sendo falado e não deixar que os seus leitores se desviem para significados diferentes do que de fato este é. O nome disso é hermenêutica. Prabhupada não cita aqui. Vou agora fazer um significado hermenêutico e exegético, porque exegese é a interpretação de cada palavra. Como o Prabhupada começa. A palavra Dhamma é significativa. O nome disso é exegese. Aí vem, Dhamma refere-se ao lugar onde a suprema personalidade de Deus reside. Isso tudo é a forma acadêmica que os acadêmicos utilizam para demonstrar para as pessoas um conhecimento válido e um conhecimento que a pessoa saiba, eu tenho aqui ferramentas, eu disponho de ferramentas para analisar esse texto que aqui está sendo dado. E aí, quando ele sabe que ele tem as ferramentas, ele identifica que o autor também está dando para eles elementos para ele usar suas ferramentas. Então ele se sente seguro e vai adiante, dizendo, esse texto sim, não é carismático, não é intuitivo, esse texto não é uma viagem, um delírio do autor. Esse texto sim está academicamente comprometido com as normas técnicas da academia. Então, com relação a Prabhupada, ele não fez com esse rigor, o rigor das normas técnicas. Ele fez com o rigor, sim, de um seguidor do Parampará que sabe que ele tem que dar um texto epistemologicamente correto. Ele tem que falar de acordo com o conhecimento válido. Ele não pode simplesmente vir e dizer qualquer coisa e simplesmente ficar como se fosse sua própria opinião. Então esse é um texto muito legal para um dia que vem, por exemplo, uma universidade nos visitar. E se cai esse, é perfeito. Uma vez em Nova Gokula, era um festival, não era um dia de domingo, estava no quinto canto do Bhagavatam. E o quinto canto do Bhagavatam descreve toda a cosmologia e tal, e em um dado momento descreve alguns planetas que são destinados à reencarnação da diva em condições de muito sofrimento. Quando a diva, depois de sofrer muito nesse mundo, vai para mundos infernais. Então, estava descrevendo isso, e estava cheio de visitantes de domingo que tinham ficado do sábado para o domingo de manhã e foram para assistir. E aí o capítulo falava sobre o verso, né? E o significado também, falava especificamente sobre a prática de sexo com animais. E os visitantes olhando, assustados, né? O devoto que deu a aula não tinha tanta experiência para poder explicar todo o contexto, para contextualizar, apresentar o Bhagavata, dizendo, já estamos aqui no quinto canto, que cantos são partes, são livros que tratam de determinados temas, e até aqui o Bhagavata já passou por muitas etapas e ainda vai até o 12º canto, mas aqui não pode se deixar de falar sobre esse tema, porque é um desvio
comportamental da alma corporificada no mundo, e quando a alma corporificada se comporta de uma maneira que não é humana, então ela tem que aceitar a responsabilidade do seu ato não humano e perder a forma humana de vida e aceitar os sofrimentos adequados para esse comportamento não humano praticado na forma humana. Ele não era tão experiente para isso. Então ele encerrou a aula, ninguém fez pergunta, né? Diante de uma situação tão, inclusive, preconceituosa dessa, quem teria coragem de fazer pergunta? Ninguém estava preparado, nenhum visitante perguntou nada, mas depois eu estava lá e vi que eles começaram a se juntar em grupos, né? E mais ou menos riam um para o outro, né? Assim, depois eu fui conversar com o grupo deles, tinha um líder de equipe, e eu fui conversar com o grupo e fui explicar tudo isso. Aí todos vieram para me ouvir, eu fiquei na varanda explicando como era isso, mas já tinha sido falado, né? Já tinha sido falado e pronto. E agora quem recebeu como pôde receber. Então um texto desse aqui nos enche de segurança para pregar para pessoas que estudam literatura, que estudam a composição de um texto, a interpretação de um texto, que sabem que um texto tem que ser validado, que um texto religioso importantíssimo do nosso livro mais importante, como o Srimad Bhagavatam, que foi enaltecido por Sri Chaitanya Mahaprabhu, a encarnação de Krishna, que aceita esse livro como o Shastra mais elevado, né? o fruto maduro de toda a literatura védica. E quando se fala de literatura védica, lembram da quarta ofensa? Blasfemar a literatura védica ou a literatura que apoia a versão védica. A literatura que apoia a versão védica é a literatura baseada nas três divisões principais: Karma, Jnana e Upasana. E essas literaturas geraram assim, 9 ramas de 9 sistemas filosóficos. 6 deles são ortodoxos, 3 deles são heterodoxos. Ortodoxo significa que aceitam os Vedas. São esses que nós não podemos blasfemar. Os 6, a literatura que apoia a versão védica: Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa e Vedanta. Nós não podemos blasfemar essa literatura. Por quê? Porque elas conduzem à iluminação de acordo com os Vedas. E aí tem os heterodoxos, que são os outros 3. Charvaka, que é o materialismo brabo mesmo, né? Jainismo e o budismo. Esses 3 são heterodoxos, eles não aceitam os Vedas. E como eles não aceitam os Vedas, e os Vedas foram apresentados por Vyasadeva, e Vyasadeva é uma encarnação literária de Krishna, então eles estão rejeitando a forma de Krishna em literatura. Então, as suas filosofias, que são heterodoxas, que rejeitam os Vedas, então não são literaturas védicas. Mas isso não significa também que nós vamos sair blasfemando, tá bem? A gente não deve blasfemar a literatura que apoia a versão védica, mas a gente também não precisa ofender a literatura que não apoia. A gente simplesmente nem tem tempo para isso. Se a gente for considerar que a gente tem que estudar tanto, aprender tanto, imaginem vocês, sabe o que Prabhupada disse? Que uma pessoa só podia sentar no Vyasasana para explicar filosofia depois de conhecer todos os 6 sistemas ortodoxos, chamados Sadashanas. Depois de conhecer todos os 6 sistemas, ele poderia sentar e dar uma aula. Então, às vezes, os devotos vão lendo e descobrindo as coisas que Prabhupada fala. E aí eles vão tomando decisões. Lembro de uma vez, tinha um de barba, todo doutor, né? De barba, assim, mas era bem grande já, e tudo eu vou fazer. E então, ele leu
um passatempo que Prabhupada disse assim: todo devoto deve rapar a cabeça e barba pelo menos de 15 em 15 dias. Aí ele, no outro dia, apareceu de cabeça raspada e barba raspada aí, perguntando o que aconteceu. Isso é porque Prabhupada diz isso. Ele foi descobrir isso por conta própria, né? Depois de ele próprio ler, tipo São Tomé, né? Que quer ver a coisa acontecer para quê? Não adianta os devotos explicarem, darem associação, dizerem, vamos raspar porque Prabhupada diz. Não adiantava. Ele queria ver até quando ele viu que Prabhupada dizia, então ele raspou a cabeça. E, então, assim, às vezes nós precisamos desse tipo de informação. Mas aí outro também disse, eu não vou mais dar aula. Aí ele estava na lista de dar aula. Eu disse, mas por que não vai dar aula? Não, eu não vou dar aula porque eu li que Prabhupada disse que só pode sentar na asana depois de conhecer perfeitamente os saddarshans, e que são os 6 sistemas ortodoxos, 6 sistemas filosóficos ortodoxos que prevalecem na filosofia da Índia. E eu não conheço, então todos, eu vou estudar isso antes de sentar. Aí lá vou eu explicar, não é bem assim, nós podemos, Prabhupada disse que nós podemos pregar de acordo com a nossa experiência, com o que lemos, com o que estudamos. O que nós não podemos é nos desviar. Se você segue os passos dos devotos, explica de acordo com a sua compreensão, mas explica direitinho, você pode sentar e dar aula, sim. Então, lá vou eu explicar isso. Então, às vezes a gente tem todas essas dificuldades porque a nossa instituição é muito nova. Mas nós precisamos também ter um sistema de alerta para os nossos próprios desvios. Por quê? Porque a nossa mente às vezes funciona como inimigo, como Krishna diz, que no Bhagavad Gita, Krishna diz que ela pode ser o pior amigo ou o pior inimigo. Então, às vezes ela quer agir como inimigo. Então a gente precisa estar atento no caminho de autorrealização. Aí nós recebemos os elementos, as ferramentas adequadas para trabalhar. Os 4 princípios éticos. Estamos vivendo de acordo com a compaixão, estamos vivendo de acordo com a pureza, estamos vivendo de acordo com a austeridade, estamos vivendo de acordo com a veracidade, com a honestidade. Então, esses são 4 princípios já. Como é o meu comportamento de acordo com a minha busca espiritual? Eu estou desenvolvendo Shraddha, eu estou me associando, ouvindo adequadamente para desenvolver Shraddha, que é fé. Eu tenho um bom nível de associação com os devotos, Sadhu Sangha. Como é o meu Sadhana Bhakti? Como eu pratico o meu Sadhana Bhakti? E os princípios da etiqueta: pontualidade, limpeza, gentileza, humildade técnica. Simplicidade. Não é. PLGHS. Sobriedade, produtividade e coerência. Esses 7 princípios, obrigado, Brad. Esses 7 princípios da etiqueta de comunicação entre todos nós, eu estou seguindo. Então, a pessoa tem muitos elementos para ver, muitos elementos para observar como está o meu sadhana bhakti. E os meus anartas, aquelas manias que eu trago, as minhas neuroses, os meus toques, as minhas manias do mundo material que eu trago tanto, será que eu estou conseguindo me libertar deles? Será que eu já perdi o gosto por coisas muito básicas do mundo material que estão diretamente relacionadas com os princípios éticos e princípios comportamentais da cultura védica? Como estão meus anartas? Eu estou cultivando meus anartas, sempre preservando a minha individualidade condicionada, ou eu estou entendendo que a minha individualidade me remete à minha natureza como alma espiritual? Então, todas essas manias que eu desenvolvi aprendendo a viver nesse mundo de meu Deus são anartas. Será que eu já entendi isso, ou eu acho que eu me aceito como eu sou?
eu me aceito como eu sou e gostaria que todos me aceitassem como eu sou, ou seja, com todos os meus anartas. Respeite-me com meus anartas. Ou eu estou consciente de que eu tenho muitos anartas e por isso eu preciso ser manso e humilde, como recomendou Chaitanya Mahaprabhu, que o devoto deve ser manso e humilde. Então, todos esses requisitos nos ajudam a desenvolver um processo de captar o conhecimento, validar o conhecimento e seguir adiante. Um texto como esse nos anima muito, nos anima a pregar para pessoas que são mais cultas, mais inteligentes, e dizendo, observe como o Prabhupada é cuidadoso. Ele não apenas dá o texto em Devanagari, o texto transliterado para caracteres latinos, não apenas dá a tradução palavra por palavra e nem a tradução literal, ele ainda dá um significado, onde ele vai até o verso, capta as palavras mais significativas e faz a exegese dela. Olha aqui este verso. O de ontem, a palavra de ontem era Vishwatma. A palavra de hoje é Dhamma. Prabhupada está nessa linha aqui. Esse tema é difícil. Por que esse tema é difícil? Porque é o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como Aja, não nascido, nascendo. Então aqui tem um mistério. E tem muitas linhas filosóficas por aí dizendo que se nasce nesse mundo é condicionado. Condicionado a quê? Aos modos da natureza. Se nasce nesse mundo, está em Maya. Então, Krishna nasceu, Krishna está condicionado aos modos, Krishna está em Maya. Tem muitas linhas defendendo esse ponto. Então, invalida o conhecimento dado por Krishna no Bhagavad Gita. Mas no próprio Bhagavad Gita, Krishna vai dizer, eu sou a fonte de todos os mundos. Aham sarvasya prabhavo. Então ele mesmo vai dizer, eu sou a fonte de todos os mundos, tudo vem de mim, tudo se origina em mim. Então, e ainda diz, os sábios que sabem disso me adoram com devoção. Imagine que o próprio Krishna se apresenta, então é preciso estar atento. Aí Prabhupada dá um significado desse, que apresenta a ferramenta, a conhecida ferramenta da exegese e a explicação hermenêutica do que como a palavra aqui está significando. A palavra Dhamma é significativa, ponto. Dhamma refere-se ao lugar onde a Suprema Personalidade de Deus reside, ponto. Isso aqui até poderia ser suficiente para estimular a pessoa a continuar a lendo, porque ela está aqui, aí começa a encontrar um monte de palavra difícil, começa a encontrar um monte de situações difíceis de ser capturadas. Então, ela perde o interesse por ler. Perde o interesse por ler o Bhagavatam. Aí, aqui, quando ela vai ao significado, aí ela diz, o autor está me ensinando a compreender esse livro. Eu vou ler porque eu vou compreender. E aí vai lendo, fica animada para continuar a ler o livro. Não é um livro religioso que você tem que memorizar alguns versículos e simplesmente repetir, às vezes de maneira agressiva para com o outro, né? E a gente faz isso às vezes, né? Sobre apego, sobre outras coisas. A gente faz isso, a gente memoriza um verso e solta lá o verso. Né? Então, não é isso, é para a compreensão, a apreensão do conhecimento que vai ser injetado dentro da nossa estrutura deliberativa. Sentidos, mente, inteligência trabalhando organizadamente, alinhadamente com a energia material, a natureza material, e, ao mesmo tempo, vencendo o ego falso e comunicando-se com a alma espiritual. Essa é a estrutura deliberativa de um indivíduo que
entra em contato com o Bhagavad Gita, que Krishna dá no penúltimo verso do 3º capítulo. Ele vai dizer: os sentidos são superiores à matéria inerte, a mente é superior aos sentidos. Superior à mente é a inteligência. Superior à inteligência é a alma. Mas a gente não consegue contato direto com a alma, porque entra uma estrutura fake e separa a inteligência da alma, que é o falso ego. É ele que vai dizer: você é assim, você é brasileiro, você é nordestino, você é gaúcho, você é amazonense, você é italiano, você é argentino, você é americano, você é indiano. E a pessoa, com isso, vai entendendo: eu sou homem, eu sou mulher, eu sou... Por aí vai, né? E a pessoa começa a viver, experimentar o mundo e criando anartas, manias, jeitinho de ser. O meu jeito de ser é esse. E a pessoa vai criando orgulhosamente isso. E não quer desmontar isso com o conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual vem para dizer: com a espada do conhecimento, corte os nós dos apegos materiais. Você é alma espiritual. Crie uma experiência de viver como alma. E como é que se cria essa experiência? Fazendo serviço devocional. Aí a gente vai fazer. Vai, toma banho, veste uma roupa toda limpinha, passa tílica e vem: hoje eu sou pujari. Aí entra no pujari e vai lavar o pratinho de Krishna. Aí vai lavar o lencinho de Krishna, aí estende, tem um varalzinho lá dentro, de cima da pia, aí estende o varalzinho lá, o paninho no varal, aí vai fazer mechinha com guia, aí vai o algodão, aí roda, nunca fiz, não sei, aí vai, faz o gui, aí molha no gui, aí traz, aí põe na lamparina, aí vem com o prato todo bonitinho, incenso, chama, água, lenço, flor, está completo. Faltou o sininho. Volta, pega o sino, aí traz o sino. Faltou a concha. Agora faltou os grandões, né? A chamara e o abano. E a pessoa compõe o prato de adoração. E o nome disso é serviço devocional. É aí que os anartas escapam da gente. Tem um pernilongo aqui resistente. Então, é aí que os anartas são drenados. O dreno significa que há um ajuntamento de líquidos em alguma região que está contido por algum empecilho, algum obstáculo que ele não pode fluir. Então, se temos que drenar, por exemplo, um alagamento de uma região, a gente procura, de uma estrada, por exemplo, a gente procura a região mais baixa e vai lá com a enxadinha assim, deixa que a água escorra por ali e a gente drena a água que estava ali. Na medicina tem outros tipos também de drenagens. Então, nessa hora que a gente faz esse serviço, drenam muitos anartas que estão contidos dentro de nós mesmos. Nossas manias, nosso jeitinho de ser, nosso jeito nordestino, nosso jeito adolescente, nosso jeito de criança, nosso jeito de jovem maduro, nosso jeito de maturidade. Eu sou uma pessoa madura, nosso jeito de velho. Tudo isso é drenar. Todas as manias que são externas à alma espiritual são drenadas. Então, um texto como esse me anima a isso pela própria experiência que eu tive que desenvolver para compreender os livros de Prabhupada da maneira que ele explica. Agora, o verso é bem legal, porque o verso está falando de Vasudeva. Agora é uma glorificação a Vasudeva. Está comparando Vasudeva ao sol e dizendo que o brilho de Vasudeva, quando concebeu Krishna dentro da sua mente, era tão poderoso que ele se tornou inacessível. Ninguém podia olhar para ele por causa do brilho dele. Agora vocês, o que é que vai acontecer depois disso? Depois disso, ele vai
sair do palácio com Krishna, levando Krishna. E ninguém vai ver ele. Ele vai ficar realmente inacessível. E ele vai sair, vai cruzar o rio Jamuna, vai lá para Gokula e volta. Então, esse Vasudeva está sendo descrito aqui. Vasudeva ostentava a transcendentalmente iluminadora refulgência do Senhor. E assim tornou-se tão brilhante como o sol. Portanto, era muito difícil aproximar-se dele ou vê-lo através da percepção sensorial. A percepção sensorial é uma fonte de conhecimento epistemologicamente correta, não é? Pratyaksha, como o Prabhupada explica numa conferência em Londres. Prabhupada fez uma conferência em Londres e explicou sobre epistemologia, os 3 sistemas epistemológicos principais: Shabda, Anumana e Pratyaksha. Ele explicou de uma maneira importante para a galera britânica lá, né? E eu não sei se foi dessa vez, mas, fazendo um parêntese, não sei se foi dessa vez, mas teve uma vez que o Prabhupada foi até Londres e uma jornalista perguntou a Prabhupada, jornalista inglesa, perguntou a Prabhupada o que ele veio fazer aqui. O que você veio fazer aqui na Inglaterra? Então, Prabhupada, que foi um militante da independência da Índia, que trabalhou, que serviu no comando de Gandhi para libertar a Índia, lembrou do jugo britânico sobre a Índia, de todas as barbaridades que eles fizeram, de tudo que eles roubaram lá, então, e que levaram para a Inglaterra. Então, Prabhupada, sabe o que Prabhupada respondeu? Eu vim trazer o Bhagavad Gita, porque vocês trouxeram todas as preciosidades da Índia e esqueceram de trazer o Bhagavad Gita. Essa foi a resposta. Dentro de Londres, na Inglaterra. Agora, se vocês forem no Museu de Londres, vão encontrar coroas de reis daquela época, cravejadas de pedras preciosas, espadas enormes, belíssimas, cravejadas de brilhante. Tudo isso que eles roubaram, mas o Bhagavad Gita eles não levaram. Aí Prabhupada disse, eu vim trazer o que vocês esqueceram de trazer. Olha o espírito de Prabhupada. E fez, e está lá até hoje, o Radha Londonishvara, as deidades de Radha Krishna, que ele colocou esse nome. Geralmente as deidades são chamadas Radha Gokulananda, Radha Govinda, mas Prabhupada em Londres instalou como Radha Londonishvara. O que significa Ishvara? Ishvara significa controlador. Então Radha e Krishna na forma de Londonishvara. London é Londres e Ishvara é controlador. Então Radha e Krishna, o controlador de Londres. Olhem como Prabhupada dele fez o mesmo com Parisíshvara. Você conhece a deidade Radha Parisíshvara, não é? Maharaj conhece? Eu não conheço. Nunca fui a Paris, nunca fui a Londres, só de aeroporto. Na França, só passei pelo sul da França. Bom, então, é isso, né? É isso. Então, um significado como esse nos anima a desenvolver o desejo de apresentar os livros de Prabhupada para as pessoas mais exigentes, as pessoas que de fato compreendem que os textos importantes científicos, os textos importantes acadêmicos, os textos importantes filosóficos devem seguir uma linha de apresentação que possam ser comprovados pelas ferramentas de interpretação de texto. E as ferramentas de interpretação de texto algumas delas são essas que eu acabei de falar: exegese e hermenêutica. Então, assim, esse texto anima. Mas o texto mesmo, a tradução, fala das glórias de Vasudeva. Essa é a melhor parte do texto. Vai dizer que ele era iluminado como o sol e que não dava nem para olhar para ele de tanto brilho. É isso.
Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário. Alguém de casa tem? Tem perguntas. Maharaj, quer falar alguma coisa? Só explica assim, você falou de nova, que a gente sabe que isso já era uma literatura muito antiga, que isso falou nova do Brasil, né? A literatura, essa literatura que é nova, ela é nova porque não tinha aqui, né? Foi Prabhupada que trouxe. Então, em pouco tempo, de 60 anos para cá, ela é nova considerada com outras literaturas antigas. Sim, sim. Ela existe desde sempre. Exatamente. Essa conferência de Londres faz parte da introdução do Sri Ishopanishad. Só para lembrar. Então, os devotos acharam ela tão fantástica que colocaram como introdução de Prabhupada, para mostrar como Prabhupada, assim, apresentava a seriedade do conhecimento. Será que os ingleses saberiam interpretar o livro sagrado? Com um significado hermenêutico de Prabhupada, eles podem sim. Agora, sem o significado de Prabhupada, eles vão praticar especulação mental baseado nas ferramentas que eles têm. Então, o que eles conhecem é o cristianismo, e eles fizeram isso. Quando eles chegaram na Índia, eles tentaram entender os livros védicos através do cristianismo e começaram a achar que aquilo tudo era primitivo e que os conceitos eram todos conceitos religiosos do Velho Testamento e não eram conhecimentos cristãos. E eles combatiam isso, fizeram escolas cristãs e tudo. Prabhupada estudou em uma escola cristã, uma faculdade cristã inglesa. Eles davam conhecimento muito bom, porque eles queriam explorar bem as pessoas, davam conhecimento muito bom. E vale ressaltar que Prabhupada, no dia da colação de grau, renunciou ao diploma. Prabhupada não aceitou o diploma. Então ele se formou, mas porque era uma escola inglesa e a Índia estava sob julgo britânico, então ele renunciou. Ele foi lá, obteve o conhecimento e disse: no seu diploma você pode ficar com ele, não estou interessado. Porque para ele o que importava como um militante da liberdade era a liberdade da Índia do jugo britânico. Mas isso tudo é superficial, em um sentido é superficial, porque em um dado momento Prabhupada se encontra com o mestre espiritual e através da ordem do mestre espiritual, Prabhupada orienta toda a sociedade humana para ir em busca do serviço devocional a Krishna, da sua experiência como alma espiritual. Então, os ingleses, nem nenhum outro povo poderia compreender o livro sagrado se não tivesse uma explicação dos acharyas. E podem ver que Prabhupada, quando explica, e nesse capítulo mesmo, Prabhupada cita vários acharyas dizendo como o aparecimento de Krishna como filho de Vasudeva, na mente de Vasudeva, passou para a mente de Devaki. Então, Prabhupada vai explicar tudo isso no significado. Então, esse é o ponto que Prabhupada quer demonstrar aqui. A importância de seguir o Parampara. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado.